Imagine ter apenas 19 anos de idade e carregar nas costas uma das maiores responsabilidades do futebol mundial. Ser apontado como o próximo camisa 9 da seleção brasileira. Uma camisa que já pertenceu a lendas como Romário, Adriano, Luiz Fabiano e, principalmente, Ronaldo Nazário, o último grande centroavante brasileiro campeão do mundo. Enquanto o Brasil tenta encerrar um jejum que já dura desde 2002, uma nova geração começa a assumir o protagonismo. E entre todos os jovens talentos brasileiros, existe um nome que desperta mais expectativa do que qualquer outro: Endrick. O garoto que saiu das categorias de base do Palmeiras encantou o Brasil ainda adolescente, conquistou uma transferência milionária para o Real Madrid e chega à sua primeira Copa do Mundo como uma das maiores esperanças do país. Mas será que ele está realmente pronto para liderar o ataque da seleção brasileira? Os números impressionam, os recordes também, e a confiança que técnicos e companheiros depositam nele só aumenta a cada partida. Hoje, vamos analisar sua trajetória, seus números, sua evolução na Europa e seu impacto na seleção, para responder uma pergunta que está na cabeça de milhões de brasileiros: Endrick é realmente o futuro camisa 9 do Hexa? Muito antes de estrear como profissional, Endrick já era um fenômeno. Eu senti um gosto de jogador de verdade, jogar com a torcida gritando seu nome, gritando o hino do clube, falando cada coisa. Assusta um pouquinho, mas dá pra jogar. Nascido em Brasília, começou a chamar atenção ainda criança pela facilidade absurda para marcar gols. Seus vídeos nas categorias de base viralizavam constantemente. Olheiros de diversos países acompanhavam sua evolução e os números impressionavam. Durante sua passagem pelas categorias de base do Palmeiras, Endrick marcou mais de 170 gols, uma quantidade que ajudou a transformá-lo em uma das maiores promessas produzidas pelo futebol brasileiro nos últimos anos. Mas não era apenas a quantidade de gols, era a maneira como eles aconteciam. Velocidade, força física, finalização, explosão, personalidade. Mesmo enfrentando adversários mais velhos, Endrick parecia sempre jogar um futebol acima da sua idade. Rapidamente passou a ser tratado como uma joia rara, talvez a maior promessa brasileira desde Neymar. Mas junto da expectativa vinha uma pressão gigantesca. Afinal, o futebol brasileiro já viu muitos talentos promissores não conseguirem confirmar tudo aquilo que prometiam. Com Endrick, porém, a sensação era diferente. Sua estreia profissional aconteceu em 2022. Ele tinha apenas 16 anos. Enquanto muitos jovens ainda tentavam conquistar espaço nas categorias inferiores, Endrick já estava entrando em campo diante de estádios lotados. Mas foi em 2023 que sua carreira realmente explodiu. Na campanha do título brasileiro do Palmeiras, o atacante assumiu um protagonismo surpreendente para alguém tão jovem. Terminou o Brasileirão com 11 gols marcados. Mais impressionante do que o número foi o contexto. A maioria dos gols aconteceu justamente na reta final da competição, quando a pressão era máxima, quando qualquer erro poderia custar o campeonato. O momento mais marcante aconteceu diante do Botafogo. O Palmeiras perdia por 3-0. A situação parecia irreversível, mas Endrick marcou 2 gols e liderou uma das viradas mais históricas da história recente do Campeonato Brasileiro. Aí o Endrick, que lance do garoto, que jogada, que golaço! Bola voltou no Endrick, limpou, pé esquerdo, bateu, que golaço! Gol! A vitória por 4-3 entrou para a história, e aquele jogo mudou a forma como o país enxergava o atacante. Ele deixou de ser apenas uma promessa, passou a ser realidade.
Ao todo, Endrick encerrou sua passagem pelo Palmeiras com 82 partidas como profissional e 21 gols marcados. Números impressionantes para alguém que ainda nem havia completado 18 anos. Quando os gigantes europeus perceberam o potencial de Endrick, iniciou-se uma disputa intensa por sua contratação. Clubes ingleses, franceses e espanhóis monitoravam o atacante. Mas quem venceu essa corrida foi o Real Madrid, o maior campeão da Europa. O clube que revelou e consagrou algumas das maiores estrelas da história recente do futebol. A contratação foi vista como um investimento no futuro. Pouquíssimos jogadores recebem esse nível de confiança antes mesmo de completar 18 anos. Mas a adaptação não foi simples. No Real Madrid, Endrick encontrou um cenário completamente diferente. A concorrência era enorme. O elenco contava com algumas das maiores estrelas do futebol mundial, e conquistar espaço não seria fácil. Mesmo assim, conseguiu disputar cerca de 37 partidas e marcar 7 gols em sua primeira temporada. Os números não eram ruins, mas a falta de sequência impedia que mostrasse todo o seu potencial. E pela primeira vez na carreira, Endrick precisou enfrentar um desafio que nunca havia vivido: o banco de reservas. Foi então que surgiu uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. No início de 2026, Endrick foi emprestado ao Lyon. A missão era clara: ganhar minutos, ganhar confiança e recuperar o ritmo de jogo. Muitos enxergaram a mudança como um passo para trás, mas rapidamente ela se transformou em um ponto de virada. Na França, Endrick voltou a jogar regularmente. Voltou a ser protagonista, voltou a fazer aquilo que sempre soube fazer: marcar gols, participar das jogadas, decidir partidas. E essa decisão foi a melhor possível para Endrick. No Lyon, o atacante disputou 22 jogos, marcou 8 gols e distribuiu 9 assistências. A confiança voltou, os números cresceram, as atuações chamaram a atenção. E pela primeira vez desde sua chegada à Europa, o atacante parecia novamente confortável dentro de campo. O Lyon não foi apenas um empréstimo, foi o clube responsável por recolocar Endrick em evidência. Foi o clube onde ele recuperou sua melhor versão. E o mais importante, foi o clube que o levou para sua primeira Copa do Mundo. Quando Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, Endrick tinha apenas 19 anos. Mas apesar da pouca idade, sua trajetória já era impressionante. Poucos atacantes brasileiros chegaram a um Mundial com tanta experiência acumulada antes dos 20 anos. No Palmeiras, disputou 82 partidas e marcou 21 gols. No Real Madrid, participou de aproximadamente 37 jogos e marcou 7 vezes. Mas foi no Lyon que viveu seu melhor momento na Europa até então. Em apenas alguns meses no futebol francês, acumulou 22 partidas, 8 gols e 9 assistências. Ou seja, participou diretamente de 17 gols. Uma média impressionante para um jogador que precisava provar que estava pronto para disputar uma Copa do Mundo. Somando Palmeiras, Real Madrid e Lyon antes do Mundial, Endrick chegava ao torneio com mais de 130 jogos como profissional e cerca de 35 gols marcados. Números impressionantes para alguém que ainda nem havia completado 20 anos. Mas talvez o mais importante não sejam os números, e sim a evolução. Porque em cada etapa da carreira, Endrick precisou superar um desafio diferente. Da base para o profissional, do Brasil para a Europa, da reserva no Real Madrid ao protagonismo no Lyon. E em todas elas, conseguiu encontrar uma maneira de evoluir. Se nos clubes a ascensão foi rápida, na seleção brasileira aconteceu praticamente a mesma coisa. Sua primeira convocação para a equipe principal aconteceu ainda aos 17 anos.
e bastaram poucos jogos para começar a escrever sua história. Em março de 2024, diante da Inglaterra, em Wembley, Endrick marcou o gol da vitória brasileira, com apenas 17 anos. Poucos dias depois, voltou a balançar as redes, dessa vez contra a Espanha. 2 seleções campeãs do mundo, 2 gols, em menos de uma semana. Enquanto muitos jovens sentem o peso da camisa amarela, Endrick parecia crescer diante dos maiores desafios. A personalidade impressionava. E os números também. Cada vez mais, seu nome deixava de ser uma aposta para se tornar uma realidade dentro da seleção. Sempre que surge um jovem centroavante brasileiro capaz de decidir jogos importantes, um nome volta imediatamente ao debate: Ronaldo Nazário. O último camisa 9 brasileiro campeão do mundo, e as semelhanças chamam a atenção. Ronaldo recebeu sua primeira convocação para a seleção principal aos 17 anos. Endrick também. Ronaldo disputou sua primeira Copa do Mundo aos 17 anos, em 1994. Endrick chega à Copa de 2026 aos 19 anos. Os dois surgiram cercados por expectativas gigantescas. Os dois chamaram a atenção pela explosão física, pela capacidade de decidir jogos, pela personalidade e pela coragem de enfrentar qualquer adversário sem demonstrar medo. Quando Ronaldo surgiu pelo Cruzeiro, rapidamente se tornou um fenômeno nacional. Quando Endrick surgiu pelo Palmeiras, aconteceu algo parecido. O país inteiro passou a acompanhar cada passo da sua carreira. Claro que existe uma diferença importante. Ronaldo se transformou em um dos maiores jogadores da história do futebol. Foi bicampeão mundial. Ganhou 2 bolas de ouro. Marcou mais de 400 gols. Comparar qualquer jovem diretamente ao fenômeno seria injusto. Mas existe um fato impossível de ignorar. O Brasil não via um atacante tão jovem chegar à seleção com tanta expectativa desde o próprio Ronaldo. E talvez o detalhe mais simbólico seja este: a última vez que o Brasil conquistou uma Copa do Mundo, tendo um camisa 9 como protagonista, foi em 2002. O dono daquela camisa era Ronaldo Nazário. Agora, mais de 2 décadas depois, muitos torcedores enxergam em Endrick a esperança de recuperar essa tradição. E então, chegamos à pergunta principal deste vídeo. Quando analisamos tudo o que Endrick conquistou, fica difícil não se animar. Toda vez que recebeu um desafio, Endrick respondeu dentro de campo. Talvez ainda seja cedo para afirmar que ele será o responsável por trazer o hexacampeonato. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. Se o Brasil conquistar o Hexa nos próximos anos, as chances de Endrick ser um dos protagonistas dessa história são enormes. Chegar a uma Copa do Mundo já é um sonho para qualquer jogador, mas disputar sua primeira edição com apenas 19 anos é algo reservado para poucos. A convocação mostra que a comissão técnica acredita não apenas no presente, mas principalmente no futuro. Agora Endrick terá a oportunidade de disputar o maior torneio do planeta, o palco onde nascem as lendas, o palco onde Ronaldo se tornou eterno, o palco onde ele tentará começar a escrever sua própria história. E você, acredita que Endrick já está pronto para assumir definitivamente a camisa 9 da seleção brasileira? Ou ainda precisa de mais tempo para se consolidar como o principal atacante do país? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui você acompanha as grandes histórias, os grandes personagens e tudo o que acontece no mundo do futebol.